sem dúvida vai achar estranho que falando de matemática eu diga literatura. Mas garanto que há nessas obras coisas que nada fiquem a dever aos nossos melhores romancistas. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, é a única pessoa de matemática. Mentira, cara. Eu sou de humanas. Que você respeita. Aquela mentira, a gente respeita todo mundo, mas é que matemática, gente, é uma coisa assim. Tão bacana, né? Tão boa. É sim. Vou ter que concordar. Ju, conta um pouquinho sobre o seu canal. Oi, bonitos da Tati, eu sou a Júlia Jacoldi, a matemaníaca, e eu tenho um canal, como a Tati já disse, sobre matemática. Mas você não vai lá para encontrar videoaulas não, querido. Você vai lá, você vai ver a Ju sentar na frente da câmera, batendo um papo sobre um assunto aleatório e sem querer a gente já vai estar aprendendo. É isso. E é maravilhoso, porque eu que, não curto matemática, fico sempre, vejo todos os vídeos da Ju e fico, faz sentido isso aí. Inclusive, estamos juntas na Menologia também. E aí, vários vídeos show por lá também. Várias coisas maravilhosas. E nada mais justo do que eu trazer a Ju aqui para ler um livro para para indicar livros de matemática que não sejam aquela coisa que parece que é árabe. Sim. E assim, aquele tipo de livro, principalmente hoje a gente tá com muito estilo de livro apostilado, que assim, uma definição que parece que é verdade universal, que não pode ser questionada. Um exemplo, exercício. Tipo, a vida não é feita disso, gente. Matemática, será que é só fazer isso mesmo? Às vezes não. Às vezes não. De vez em quando. Mas o que eu acho legal e o que eu quero tentar trazer para esse vídeo, e por isso que eu trouxe a Ju, é justamente tirar, porque a gente tem a função no Fazendo um Livro de tirar esse peso que a literatura tem. Uhum. E tu também no teu canal tem a função de tirar o peso que a matemática tem. Porque quando a gente fala de matemática, parece que é uma coisa de outro mundo, assim. E que você tem que ser craque caramba pra conseguir fazer matemática, né? Assim, Parece que a matéria de outro mundo, e você também, porque quando você fala que você faz matemática na rua, nossa, o alien, né? Tipo, como assim? Nossa, total. A gente passa um pouco por isso, mas tá tudo bem, a gente tá aí um dia de cada vez, né, amores? Aqui na Labuta a gente vai conseguir desmistificar tudo isso. Construindo aos poucos, né, gente? Exatamente. E aí, tudo começou porque a Ju me emprestou um livro que chama Teorema do Papagaio. E aí eu falei assim, Ju, olha bem na minha cara. E só que assim, quebrei minha cara. Olha minhas miçanga. Entendeu? Na hora que ela me emprestou o livro, as minhas miçangas caíram todas no chão. Mas, cara, é um livro muito legal. E o que eu mais gostei desse livro, e que já se torna a nossa indicação de fato, mas aqui no comecinho, porque assim, tudo começa que tem um cara que ele recebe uma carta de um amigo que ele não vê há, sei lá, meio século. E este amigo dele é matemático. Sim. E tá morando no Brasil. E aí ele fala assim, olha, tô te mandando aí uma livraria, tô te mandando um monte de livro, porque tu é livreiro, tu é o único livreiro que eu conheço. E eu acho que você vai gostar. E aí o que eu acho mais bacana é que logo, sei lá, no primeiro capítulo, na carta que ele recebe deste amigo, o amigo dele fala assim... olha, tô te mandando todos os meus livros, algumas centenas de quilos de obras matemáticas. Encontram-se nela todas as joias dessa literatura. Sem dúvida, vai achar estranho que falando de matemática eu diga literatura. Mas garanto que há nessas obras coisas que nada fiquem a dever aos nossos melhores romancistas. E realmente, assim, aí você vai acompanhando, porque aí ele vai lendo os livros. Chega, né? Tem todo um mistério. Será que vai chegar aos livros que tá vindo de longe e tal? Porque, assim, é um romance, gente. Não é um livro que você vai, assim, aprender de fato as definições matemáticas. Não é esse o intuito. O intuito é fazer a matemática fazer parte dessa história. Exatamente. Né? E é legal porque ele vai lendo, os livros chegam, de fato, e aí ele vai lendo com algumas crianças, eu acho que moram na mesma casa que ele, né? Isso. E aí ele vai lendo, e é muito legal também porque tem toda uma coisa infantil das crianças falarem, nossa, e se encherem de curiosidades, que normalmente a gente vai perdendo quando a gente vai ficando mais velho. Infelizmente. E aí eles vão perguntando e vão conseguindo linkar com coisas do dia a dia, conseguindo aprender matemática com histórias de pessoas que fizeram matemática, enfim, né, matemáticos e matemáticas. E é muito legal, na capa tá um thriller da história da matemática. Sim. Isso é sensacional e é uma super literatura, é um romance. Ele assim, tenta... O legal desse livro, eu encontrei ele numa matéria chamada História da Matemática e o professor indicou pra gente ler.
E é exatamente isso, ele tenta fazer um panorama geral da história da matemática desde a Grécia Antiga. Então, assim, você vai ver tanto história quanto romance e matemática. Então, assim, é um combo maravilhoso tudo junto ao mesmo tempo. Aqui num livro só, gente. Num livro só, por isso que ele é bem grandinho, inclusive. Mas é bem gostoso de ler. Mas é super gostoso, é super legal e você sai realmente, assim, pensando e tentando calcular as coisas, tentando... Porque eu acho que quando você chega na pessoa e fala assim, olha, 2 mais 2 é igual a 4, ponto, acabou. É porque é. Agora, quando tu explica isso, sabe? Explica detalhe por detalhe, consegue fazer links, até fica mais fácil pra você entender, pra conseguir estudar melhor, pra conseguir aplicar melhor, Com sabe? certeza. Saber a história Faz mais por sentido, trás. né? Você consegue se identificar dentro daquele conteúdo. Não é só uma coisa jogada que te obrigam a estudar. Exatamente. É que nem quando eu falo de clássico, né? Tem alguns clássicos que são tão difíceis e tem clássico que não é bom, tem clássico que não é bom pra você, né? Que não te dá, não dá match, assim. Sim. Então, mas se tu souber o contexto histórico por trás, saber por que aquele livro foi escrito e tudo mais, ele fica muito mais tranquilo de ser lido, porque tu entende. Você fala, tem uma índia aqui muito doida que anda que nem uma ema, mas por causa disso, saca? Tem uma explicação. Então é isso que este livro aqui faz com a matemática. E a gente não podia deixar isso de fora. Muito obrigada pela indicação, Ju. Eu amei. Isso, eu fiquei feliz que você ficou aberta pra matemática, né? Aqui, ó. E cá estou. Vou sair daqui fazendo contas? Não. Mas tá tudo bem também. Tá tudo bem, porque pra isso eu tenho ajuda. Mas eu diria que pelo menos a matemática te marcou positivamente uma vez na vida. Exatamente. É o que eu gostaria que acontecesse. Eu acho que é a coisa mais complicada pra quem não gosta de exatas em geral, né? Sim. Ter algo positivo. É isso que importa, ter momentos positivos com aqueles conteúdos. Exatamente. Qual que é a tua indicação, Ju? A primeira indicação que eu tenho é um conjunto de livros, não é nenhum, mas é um conjuntinho de livros escrito por Nilson José Machado, que são livros bem curtinhos. Ele, diferente do Teorema do Papagaio, ele não tem um romance, mas ele é todo lúdico, ele traz bastante aplicação, ele traz bastante da onde que esse conhecimento veio, bastante história. Eles são bem curtinhos e separados por tópicos, então assim, você consegue encontrar um sobre lógica, encontrar um sobre semelhança de triângulo. E eu diria que ele conseguiu selecionar títulos muito bons porque ele pega todo o fundamento da matemática. Então, se você aí tá assim, Ju, queria aprender matemática, não sei por onde começar, eu não sei nada desde o básico, eu te indico que você vá até um sebo, vá até uma biblioteca e procure essa coleção. Porque assim você vai conseguir buscar em livros curtinhos e bem mais gostosos de ler. Dinâmicos, né? Sim, essa coisa. tem ilustração, tem exercício, alguns exercícios, mas não são exercícios assim, encontre o X. São problemas que você acaba se envolvendo neles também. Então é uma ótima dica de livro para você que tá aí querendo saber mais sobre o básico da matemática. Demais. Isso me lembra a minha outra indicação, que é Alice no País dos Números, né? Que é maravilhoso, porque pegou um clássico, que é Alice no País das Maravilhas, e eu lembro que eu li na época da escola. Eu tava na 5ª ou 4ª série, sei lá, e eu gostava de matemática, né? E aí eu li aquele livro porque eu era viciada em Alice no País das Maravilhas, eu colecionava os livros. E aí foi muito legal ver um personagem que é clássico, um personagem que você já sabe a história de trás pra frente. Na Disney, tudo tá desde sempre com você. Exatamente, e você vê em outro mundo. Sim. Porque assim, é mais ou menos a mesma coisa. Ela também detesta matemática. E o que é interessante, porque a Alice, dentro da história do Alice original, ela também não gosta de ler. Ela não gosta de literatura. Sim. Tanto é que ela tá reclamando com a irmã dela logo no começo, que ela só gosta de livros que tenham figuras. Sim. Então, quando tu chega no Alice no País dos Números, ela também tá reclamando que ela não gosta de fazer conta, ela não gosta de matemática. E aí passa um serzinho e fala, vem cá que eu vou te levar pra um mundo muito doido, basicamente, né? E aí leva pro mundo dos números, onde tem todos os personagens que a gente já conhece, mas com toda uma dinâmica matemática muito legal, e ela consegue entender algumas coisas. E eu lembro que, assim, foi blow my mind, assim, foi tipo, uau, que demais esse mundo da matemática, sabe? Mas você sabia que tem toda essa mística, tem vários títulos, além do Alice no País das Maravilhas, com a Alice, porque o escritor da Alice, ele era logicista. Exato. Logicista. Ele tinha toda uma... Ele era matemático logicista, então, assim... super combinou com tudo, porque ela virou um clássico e juntou o útil ao agradável. E ele ficou felizinho, onde quer que esteja, sabe? Porque no final, ele tampouco era um escritor de fato, né? Ele virou porque ele contava histórias pra crianças e tal. E pra Alice, principalmente, que era uma menina que existiu. Então, é muito legal, porque
pegou todo o universo dele e conseguiu trazer para várias coisas, para várias questões. Inclusive, um parênteses enorme nisso aqui, uma pessoa que traduziu o Alice no País das Maravilhas e que tem uma versão muito boa é o Monteiro Lobato. Ai, sim. E na tradução do Monteiro, verdade. a Alice é tipo a Emília. Praticamente, entendeu? Você vê que ela tem umas características, porque quando você traduz, você bota um pouquinho ali, né? Seu, né? Do seu. E aí é muito legal, porque ele dá uma leve mudada, você consegue entender uma diferença. Então é maravilhoso quando é um personagem que consegue ir para diversos mundos, consegue ser adaptado de diversas maneiras, e ainda mais para uma coisa que supostamente seria tão diferente quanto a matemática, né? Com certeza. Assim, dentro do universo ali da Alice, assim. Mas deu super certo, eu acho que ele teria feito uma história parecida com essa, assim. E é muito legal pra você conhecer, entender e é bem levinho, né? É bem tranquilo. Você tá, tipo, no metrô, você tá em qualquer lugar. Nossa, passar um final de semana aqui em casa, você lê super tranquilo, aprendendo alguma coisa também. Exatamente. Show de bola. Próxima indicação. O Diabo dos Números. O título, ele já vem assim, pá, como assim o Diabo dos Números, né? Talvez você... Que é ótimo, que é tipo, o Diabo dos Números, que porcaria, sabe? Tipo, não consigo, bem esse mesmo, acha aí, sabe? A gente já cria uma intimidade, só ali com o título. Já gostei. Você pode achar a narrativa meio bobinha, porque é uma criança que sonha com o Diabo dos Números, mas assim, o diálogo do diabo é muito bem feito. É muito bem feito, porque ele é todo sacana, ele é todo assim, irônico, sabe? Ele tem uma personalidade muito forte dentro do livro, e a criança é daquela que assim, ela odeia matemática. Então, você se sente no papel dela. Se você aí não gosta, você vai falar assim, eu sou muito essa criança, porque se eu sonhasse que o diabo ia estar tirando ele até agora, igualzinho ela. E assim, a forma que ele apresenta o conteúdo é muito interessante. Ele fala de termos relativamente complexos, que, tipo, na matemática mesmo só foram desenvolvidos, sabe, assim, recente, que a gente vê na faculdade e tudo mais, que poucos são abordados na escola, mas ele aborda de uma forma muito legal. Tipo, ele fala de chiclete e ele tá falando de matemática. Ele tá falando de coelhos e ele tá falando de matemática. Então, assim, é um livro que eu amo, que eu já tirei muito vídeo, sabe? Ideia de vídeo do livro, porque é muito legal mesmo. Vale a pena vocês conferirem. Que demais, demais. Eu tô super curiosa. Ele é ótimo. Talvez eu pegue quando sair, sem eu já perceber, talvez. Junto contigo, talvez. Talvez. Eu não podia deixar de falar de um escritor brasileiro que muitos de vocês acho que não sabem, mas sim, Malbatarran é brasileiro. Você sabia disso, Tati? Não, a Ju, quando a gente tava trocando figurinha, a gente pode indicar esse, não sei o quê. Aí eu ouvi ela falando assim, vou pegar este, porque este é de escritor brasileiro, além de tudo. E passou. E aí eu vi ali a pilhinha de livros e tal, e eu fiquei assim... Brasileiro? Será que ela não pegou, né? Será que vai ser um que ela vai indicar, mas que ela não tenha? Não. Ele é um ele é um brasileiro e, assim, um parênteses, ele foi um dos pioneiros a começar a fazer no Brasil livros paradidáticos. Porque esses livros que não são igual a gente tem na escola, que são romances e tudo mais, eles são classificados como paradidático. É assim, ele é didático porque está te ensinando alguma coisa, mas não é totalmente didático porque tem um romance. Então, Malbatarran, que é o pseudônimo do Júlio César de Melo Souza, que é nosso querido brasileiro, que maravilhoso, ele foi um dos primeiros, e esse foi a primeira publicação dele voltada, né, de maior sucesso e tudo mais, voltada para a divulgação matemática. E assim, o que eu acho muito incrível não é que ele só criou um pseudônimo. Ele criou uma pessoa, ele criou, além disso, alguém que traduzisse, sabe, assim, tem um nome do tradutor, tem uma história do tradutor. Se você for ver, ele tem esse nome de Malbatarran para lembrar os árabes, porque os árabes são reconhecidos por terem grandes contribuintes da formação da matemática. Então, tipo assim, ele criou todo um universo. E não é à toa que você não descobre, se você não assume, nem passa na sua cabeça que é um pseudônimo, porque ele criou esse universo em volta do pseudônimo dele. Demais. Então, quando você abre o livro, gente, é livro de cabeceira de qualquer matemático, não tem como, porque é incrível, é maravilhoso, é uma viagem na Arábia, ele tá atravessando lá o deserto, faz amizade, ele começa, tem problemas muito clássicos que vocês veem aí pelo Facebook, nem imaginam, é de Malbatarran. Então, assim, muito legal, vale a pena ler, fazer a leitura, vale a pena gastar um tempinho, ele não é grande também,
Mas é super divertido, é muito cativante, não tem como não gostar. Gente, eu amei esse link, amei. Foi... É teu amor. Se juntas já causam. Imagina juntas, né? gente. Quando junta literatura e matemática. Só pode dar bom. O vídeo vai ser só aqui, palmas. Só deixa suas palmas aqui nos comentários. E se vocês tiverem outra indicação que a gente não estou aqui... Exato. Por favor, deixa nos indiquem. comentários. Porque aí a gente vai fazendo mais vídeos, entendeu? Porque indicação nunca é demais. Nunca é demais, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Ju, a Matemaníaca, essa pessoa maravilhosa aqui, e comentar aí embaixo. Se inscrever no Valendo Livro se você ainda não for inscrito, pelo amor de Deus, nunca te pedi Que nada. canalzão, né? Que canalzão. Essa oportunidade tá passando, você vai deixar ela passar mesmo? De graça aí, só clicar. E não se esqueça também de ir lá no canal da Ju, que a gente vai fazer um vídeo juntas. Então, ó. Beijo. Tchau. Beijos todos.